Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de língua portuguesa, texto 14, e do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a paródia, que pertence ao campo artístico literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF35LP11, EF35LP21, EF35LP27. Os escritores são D1, D4 e D6. As habilidades destacadas se referem a ouvir gravações, canções, textos falados e diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversidades e variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. Ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à melodia. Os descritores estão relacionados a localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas em um texto e identificar o tema de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente 2 microfones, canções de diferentes gêneros musicais e um equipamento multimídia. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual serão exercitadas a oralidade, a autonomia, a improvisação e a interpretação. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da resolução coletiva proposta para a questão 1, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões de 1 a 4. Professoras e professores, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, solicitem que citem suas hipóteses e escreva-as no quadro.
Em seguida, convidem os alunos a analisarem as hipóteses, relacionando-as às dicas, eliminando os gêneros textuais que não condizem com elas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente a letra da canção Asa Branca, os vídeos indicados e um equipamento multimídia. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva do texto, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um único ritmo de leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1. Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, realizem a leitura com fluência e entonação adequada. Lembre-se de que vocês podem apresentar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva proposta para as questões 2, 3 e 4, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, destaquem que a prática de leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Aproveitem para observar qual o nível da fluência leitora do aluno que fará essa leitura. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um equipamento de multimídia para reprodução dos vídeos já exibidos na atividade 2. Latinhas de metal com tampas e grãos de feijão. Esses materiais serão necessários para que os alunos confeccionem um chocalho e o utilizem como recurso musical durante a apreciação dos vídeos das canções. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, incentivem os alunos a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para alguns alunos, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. As respostas citadas pelos alunos também possibilitarão que vocês, professores, percebam o nível de compreensão que eles tiveram sobre o texto.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 3. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto, a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidades e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente os vídeos indicados e um equipamento multimídia. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que ampliará a compreensão de estrutura e funcionalidades do gênero textual paródia, proporcionando também mais recurso para a escrita dos textos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos da resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual paródia. Vamos agora para a proposta atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Lembrem-se de orientar os alunos a consultarem o planejamento do texto realizado na atividade anterior e os apoiem no que julgarem necessário. Finalizem as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliarão e contribuirão para que os tornem produtores de textos competentes. Fiquem atentos! Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno já com seu texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo.
reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Na questão 2, foi proposta aos alunos uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de planejar novos direcionamentos interventivos para essa turma. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento e desenvolvimento dos alunos. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática. E possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esse conteúdo estudado. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar a ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento afetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!